Olá, que bom poder estar novamente com vocês aqui. E devido a todas as coisas importantes que falaremos hoje neste programa, eu digo, vamos pensar? Oi, Bia, tudo bem? Oi, Paulo, joia, como é que você tá? Joia, muita coisa pra gente falar. Sabe, Bia, eu tava pensando aqui, só para dar uma explicação para um ouvinte, né, na verdade, que assiste o programa, e eu vi numa rede social, só não me recordo o nome, mas acho que é bem pertinente falar. Ele fez um questionamento simples, que todo mundo pergunta na psicanálise, que ele fez a pergunta, por que cura pela fala? Né? Eu acredito que muita gente, quando vai procurar psicanálise, se você só digitar no Google, algum lugar, e procurar algo da descrição da psicanálise, vai falar que é a cura pela fala. E às vezes, se a pessoa não vá a fundo, ela fica pensando, pô, por que falar cura? Por que isso acontece? Né? Antes de entrar no tema de hoje, aí eu decidi só dar esse esclarecimento, você pode até contribuir também, Bia, porque a cura pela fala. A pessoa tem que entender que quando acontece isso, é assim, quer dizer o quê? Que quando você está falando dentro de um set psicanalítico, dentro do lugar onde você tem que estar para falar numa escuta profissional, você e o terapeuta, essa fala, ela se torna uma escuta profissional do que você está falando, e ao falar, você se ouve. Às vezes a gente fala na nossa vida inteira, fala com amigo, fala no bar, fala em qualquer churrasco, só que ao falar dentro de um aspecto, dentro de uma linha psicanalítica, ali onde você está ali buscando um tratamento, você se ouve. Por isso que falo autoconhecimento, cura pela fala, é muita coisa, lógico, dentro de técnicas psicanalíticas que o terapeuta vai te ajudar. Ao falar, você vai se ouvir, o terapeuta vai conduzir, e dentro dessa fala, nessas conduções, pode sair coisas até do inconsciente, que está guardadinha naquela caixinha dentro da sua mente. E ao falar coisas sobre você mesmo, cutucar lugares da sua vida onde o terapeuta ali e você vão discorrer, ao falar sobre isso você aprende. Você dá informações para o terapeuta com o que você está falando, você ouve o que você está falando, aprendendo consigo mesmo. Olha que interessante. Então a cura pela fala é muitos aspectos. Né? Então quem tem essa dúvida pode saber o seguinte, que a cura pela fala ela acontece dentro da terapia, por muitos mecanismos da psicanálise, e o simples fato de eu aprender comigo mesmo. Sabe aquele autoconhecimento? Autoconhecimento é eu conhecer a mim mesmo. Então eu vou fazer isso no mecanismo dentro da psicanálise pela fala. Né? Então tem que ter essa ferramenta. Se você não fala, não tem a ferramenta principal dentro de uma terapia. Né? E mais ou menos isso, Bia? A cura pela fala? Vamos resumir. A cura pela fala tem que ter uma escuta qualificada. Que é o terapeuta. Porque se for só a escuta pela fala, você pode ir numa mesa de bar e contar todos os seus problemas pro seu amigo, que tá tudo certo. Uhum. Não é bem assim, né? Você só vai desabafar, mas muitas vezes o retorno do que você tá falando vai ser, deixa pra lá. Não é nada não. Esquece. Entendeu? Só que no psicanalista, ele vai escutar, ele vai te ouvir. Uhum. E nisso ele já vai estar te analisando. Todas as suas palavras, os seus gestos, o seu olhar. A gente não fala só, a gente não se comunica só pela fala, pelas palavras. A gente às vezes consegue expressar sentimentos, angústias, ideias, idealizações, às vezes por a forma como você fala, os gestos, o olhar, a expressão facial, as microexpressões faciais. Então, tudo isso o psicanalista ele tem que estar ligado nisso aí, focado nisso aí, observando e analisando o paciente, né? Então, tem que ter uma pessoa com uma escuta qualificada, né? Não uma escuta de um amigo de mesa de bar, ou um parente, ou alguma coisa assim. Entendeu? Por isso que às vezes... E a fala, é bom você se escutar, Sim, porque quando você escuta. está, vamos dizer assim, verberizando a sua vida, o que aconteceu, o que ocorreu, você faz a sua mente pensar. E quando você pensa, você começa a fazer com que sua mente, ela organize as suas ideias.
Porque às vezes os seus sentimentos, as suas ideias, né, de acordo com o que você passou, tá uma bagunça. Quem nunca já passou por alguma coisa, algum tipo, algum conflito, algum constrangimento, algum trauma, alguma situação complicada na vida, e depois você foi querer contar para uma pessoa, você não sabia nem por onde começar. Por quê? Porque muitas vezes é difícil falar a respeito disso. Bloqueia, é uma forma da mente, às vezes, ela aliviar a dor. Então, eu não quero, a mente não quer, inconscientemente, eu não quero falar sobre isso. Doeu, eu não quero lembrar, não quero nem lembrar. Só que tem coisas que não dá para esquecer. Então, aquilo fica martelando na sua cabeça. Só que muitas vezes você não consegue nem expressar, nem falar, nem por onde começar. Porque dói demais, te incomoda demais, te desconforta demais. Então, por isso que é importante você fazer terapia, porque é na terapia que aos poucos você vai se soltando, aos poucos a escuta qualificada vai fazendo perguntas qualificadas, perguntas que vão te ajudar a você começar a organizar suas ideias e, né, por algum tempo, né, passando algum tempo, sei lá, daí vai depender da pessoa, né, porque isso aí varia de pessoa para pessoa, né, ela se soltar, ela saber organizar as ideias, os sentimentos, daí aos poucos ela vai se soltando e vai começando a falar, conseguindo falar. E sabe o que foi importante, Bia? Você falou um monte de coisa legal aí, inclusive isso de se soltar. Porque se você está aí pensando assim, eu vou ou não vou fazer terapia, eu não consigo falar, quando eu falo não saem minhas coisas mais íntimas que você precisaria falar na terapia. Mas fica tranquilo, o terapeuta, né, eu acho que um bom psicanalista, por exemplo, ele vai saber como conduzir você e ajudar você a tirar essas informações de você mesmo. Por isso que é uma escuta profissional, né? Geralmente você vai lá com os amigos, preciso desabafar. Quantas vezes as pessoas não falaram disso? Amiga, amigo, preciso desabafar, vem aqui falar comigo. Legal, desabafar. Mas a escuta, o aprender consigo mesmo e a conduta do que você está falando, até pelos gestos que você disse, Bia, isso aí é um analista, né? Que é um outro nome do psicanalista, o analista, ele pode fazer analisando. Ele vai analisar o analisando, né? Que seria você que vai estar aí do outro lado procurando terapeuta na sua sessão. Muito legal, viu, Bia? Por isso que a gente sempre fala, só enganchando aqui, que quando tem uma sessão de psicanálise online, por exemplo, tem que ter as duas ferramentas, ver e falar, porque você precisa... Não pode ser só, tipo assim, eu posso fazer só por áudio. Né? Muita gente fala, não dá. Tem que ser, ao mínimo, você ter você vê a pessoa, né? Você tem que ser por vídeo, né? Isso, né? Já aconteceu várias vezes. Eu lembro uma vez que a gente estava para começar uma sessão de psicanálise, né, com uma cliente, e ela chegou e falou assim, não dá para abrir a câmera agora, não podemos só falar por áudio. Não dá. Então, é mais prudente até o terapeuta, o bom terapeuta vai falar assim, olha, é melhor a gente encerrar, então não fazer, e a gente volta a fazer quando você puder. Porque tem que ter a ferramenta ver. Porque os gestos, como você falou, já é reduzido no online, né? Se você não conseguir ver as expressões para que você, o psicanalista ou analista, consiga analisar, então não teria as ferramentas necessárias. Falar e ver, principal, tem que ter. Né? Então, e acho também que tem que ter a transferência entre o paciente e o terapeuta, né? O profissional da área da saúde mental. Falamos sobre a transferência já. O que seria a transferência, Bia? Transferência é quando tem uma certa conexão, uma ligação, uma empatia entre o profissional da área da saúde com o paciente e o paciente também sentir que o profissional da área da saúde está realmente interessado em contribuir com a saúde do paciente, né? É uma via de mão dupla, né? A pessoa sente, porque muitas vezes isso acontece. Muitas vezes essa transferência não acontece, não é nem porque o profissional seja ruim. É que muitas vezes, às vezes, não aconteceu, não teve aquela, vamos dizer assim, uma espécie de, vamos dizer assim, entre aspas, química, sabe? Não química no sentido amoroso, mas no sentido, assim, aquela ligação com que eu me sinto à vontade, eu sei que aquele profissional, ele está realmente interessado em querer me ajudar, né? E eu consigo
me sentir confortável em começar a contar as coisas a respeito da minha vida, né? Também o profissional, ele também tem que ter essa conexão com o paciente de ter o interesse de poder ajudar, né? E muitas vezes, às vezes você vai num psicólogo, ou num psicanalista, ou num psiquiatra, ou em algum outro terapeuta de outra linha, outra conduta, e às vezes isso não acontece, você não quer mais voltar, você não se sente à vontade, né, por algum motivo. É porque não houve uma transferência. Né? Então, por isso que eu sempre falo, né? Às vezes você não gosta muito, né? Porque você acha que é meio banal, mas assim, eu acho que muitas vezes você não desiste, não desista. Se você foi num profissional da área da saúde, não gostei, não me senti bem, não tive vontade de contar nada, ou a pessoa, ou sei lá, o profissional foi grosso comigo, logo deu nos meus olhos, né? Me senti super constrangida, então você tem todo o direito de procurar outro profissional, mas não desista, porque é muito importante a cura, né, do seu psicológico, do seu inconsciente. Então você tem que, às vezes, garimpar. Entendeu? É a mesma coisa com o médico. Quem nunca foi num médico, não gostou, eu vou em outro profissional, eu vou procurar outra opinião, né? Outro ponto de vista do outro especialista, né? Que eu quero ver, não concordo com o que ele falou. Então, muitas vezes acontece isso. Acontece isso também na área da saúde mental. Isso. Entendeu? Isso da transferência que você falou, Bia, é tão importante. Tá vendo? Tudo da cura pela fala, a gente chegou em vários assuntos. Né? E, inclusive, essa transferência, muito fácil que você explicou, porque é a conexão que você tem de se abrir com o seu terapeuta. Olha que legal, me dou bem com o meu terapeuta ao falar sobre as coisas, ele consegue me ajudar muito, eu percebo essa conexão. Já quando acontece a contratransferência, que é o que você falou, parece que não está dando certo, nem que é má pessoa, que é má profissional, mas às vezes não deu aquela conectividade, aí procura um outro profissional. Sim. Que não tem nenhum problema nisso, você pode analisar, você, o paciente que procura uma terapia, você pode procurar isso, não deu certo, deu uma contra-transferência, pô, vou lá e procuro outro, nenhum demérito de ninguém, talvez só não fluiu. Legal, né, Bia, esse assunto a gente fala, né? É interessante, né, Paulo? Isso. Acho que em tudo é um pouco meio assim, né? Uhum. Em todas as áreas. Você deu um exemplo muito legal, viu, de profissionais da saúde de todas as áreas. Porque eu acho que a transferência, né, no caso, nesse sentido que a gente está falando, né, da área da saúde, eu acho que não se dá apenas com profissionais da área da saúde mental, às vezes até com outros profissionais também, né? Seja cardiologista, oftalmologista, ginecologista, gastro, nutricionista, né? Porque às vezes nutricionista, às vezes você vai no profissional e parece que você não se sente à vontade em falar, o profissional também parece que está no piloto automático, não te ouve, ou o jeito dele não te agradou, às vezes nem que é grosseria, mas às vezes você se sente que ele não foi tão assim atencioso, ou assim, né? Então, às vezes você não se sente bem, né? Então, às vezes é importante, às vezes, você procurar outro profissional, que eu acho que é muito importante, né? Mas cada caso é um caso, né? Tem gente que não está bem naquele dia, mas é muito competente, né? Mas é que é complicado quando a gente quando fala em emoções, de poder se abrir, poder falar. Como que você vai falar e contar daquelas coisas suas íntimas, né? Que às vezes você não pode contar para qualquer pessoa, você tem que contar mesmo para uma pessoa qualificada, um profissional, né? Tem certas coisas que é melhor você nem contar para ninguém mesmo, que não se fala para ninguém, né? Tem coisas que você não precisa falar para as outras pessoas, né? Por exemplo, os seus planos, os seus sonhos, os seus projetos, quanto que você ganha, que mais? A sua intimidade com o seu parceiro, com sua parceira, que mais? Suas doenças, também não é para se falar,
assim, para qualquer pessoa. Porque, olha, tem pessoa que é melhor você falar só bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem? Só falar do clima, nossa, tá frio hoje, né? Ah, tá quente, né? Porque se você começar a falar muito da sua intimidade, da sua vida pessoal, né? As pessoas, muitas vezes, elas vão usar aquilo contra você, né? Ou muitas vezes você vai dar a faca e o queijo para falarem de você pelas costas e inventar as coisas, enfim, né? Então, assim, você precisa certas coisas, certos sentimentos, né? Alguns conflitos internos que você tem, você precisa falar com alguém que tem capacitação profissional para te escutar. Para não piorar a sua condição emocional também, lembrado, psicológica, né? E é complicado, porque nem o profissional você às vezes sentiu na liberdade de falar, né? Então, eu acho que em todas as áreas é importante ter transferência, né? Resumindo aqui, mas na área do emocional é primordial. Tem que ter. Você tem que se sentir confortável. Às vezes não vai, logo de cara, na primeira consulta, você não vai se sentir confortável, né? Você tem que ver. Tem que passar uma, duas, né? Mas daí você vai vendo, né? Já na segunda ainda já tá meio ruim, alguma coisa assim. Daí você vê o que tá acontecendo. Será que é você que é tímida demais? Ou será que é o profissional que não tá, às vezes, tendo aquela conexão, né? Para te passar aquela confiança, entendeu? É importante isso, viu, Bia? Nossa, que legal. Quantas dicas que a gente acabou de deixar para quem quiser procurar uma ajuda com um psicanalista, por exemplo, um analista, né? Que tenha transferência. Poxa, quanta coisa a gente falou aqui por causa da cura pela fala. Que legal. Ô, Bia, o assunto de hoje, talvez a gente até discorreu muito sobre esse primeiro tópico aqui, né? De falar um pouquinho sobre o que a gente disse agora. Mas a gente vai falar um pouquinho de alguns pensadores da psicanálise, né? Freud, entre outros, que deixaram algumas citações. É legal porque essas citações dizem muito. Sabe aquela frasinha que você vê no Google com alguém, né? Alguma personalidade, e a frasinha que a pessoa disse que quer dizer muita coisa, tá? Uma citação aquilo. Então, os pensadores da psicanálise deixaram muitas citações. Então, eu acho que compensa a gente falar um pouquinho sobre isso, porque são pessoas que eu acho que é de grande valia para o emocional até hoje, né? O que eles falaram. Tem aqui uma primeira citação de Sigmund Freud, né? Você conseguiu aí, Bia, para gente? O que ele falou aí? A mente é como um iceberg flutuando com 1/7 de sua massa acima d'água. A gente já falou a respeito sobre o inconsciente, né? Quer dizer o quê, né? É aquele negócio. Você já explicou isso também, Bia, em outro programa. Que o nosso inconsciente, se fosse um iceberg, ele é tudo que está emergido, porque todo mundo viu um iceberg, já sabe que a maioria dele fica embaixo da água. Né? E você vê só a pontinha. Às vezes é gigantesca a pontinha, né? Mas imagina, aquele iceberg é muito maior embaixo. A parte maior está embaixo d'água. Então, é assim como é a nossa mente, o nosso inconsciente, né? O consciente e o inconsciente. O consciente é aquela só pontinha lá em cima. Agora, o inconsciente está tudo lá embaixo, é uma profundeza, você não sabe, né? Como é que é o funcionamento da sua mente, né? O que te conduz, o que está lá tudo guardado, memórias, traumas, angústias, coisas boas também, né? Enfim. O interessante, Bia, é que a gente estava falando agora do atendimento do psicanalista, né? O que ele tem, os mecanismos para te ajudar com a sua fala. Imagina só, você chega até a terapia, olha que legal, você chega até a terapia com o que você está ali consciente trazendo, né? Que é só a pontinha desse iceberg, e o que está lá embaixo, o terapeuta, ele tem que te ajudar, e você também com a fala sua. Que interessante. Freud, acho que ele estava bem inspirado a falar sobre isso. Freud sabe que por mais que a pessoa faça anos e anos e anos de psicanálise, esse inconsciente, ela nunca vai conseguir explorar 100%. Porque é muita coisa. Então, para você ver que a nossa mente é uma caixinha de surpresas. Bem destacado, né, Bia? Porque vai saber o que está lá dentro, né? E esse fundão ali, né, do iceberg, né, que é a maioria das coisas. Sim. Nossa, legal. Por isso que você se redescobre numa sessão de terapia, né, fazendo ali suas sessões, porque o que está lá embaixo é o que tem que vir à tona nessas sessões. E você aprende muito consigo mesmo, né, com o que está lá. Porque tem coisa no inconsciente que não é acessível. Você não consegue acessar ainda. Então, a mente é
Até hoje, né, a medicina mesmo em si, a ciência, a mente ela é uma incógnita. Ainda tem muita coisa no cérebro humano que ainda não foi ainda decifrado. Uhum. Né? Ainda está em estudo, tem muita coisa, tá muita análise. Né? O cérebro humano ele é uma caixinha de surpresas mesmo. A gente Sim. não sabe toda a capacidade que o cérebro humano tem. Né? A gente nunca sabe o que vai encontrar ali, né? Sim, Vai estar lá. É. Bia, Carl Jung, que fala uma citação aí que tem aqui pra gente. Quem olha para fora sonha, quem olha para dentro acorda. Meu pai do céu, o que você entende disso, Bia? O que ele enfatizou aí? Então, Paula, eu sempre tive dificuldade de entender essa frase, mas depois, conforme você vai estudando a psicanálise e conforme você vai vivendo, é bem assim mesmo, né? Porque quando você começa a olhar para dentro de você por meio do autoconhecimento, se conhecer melhor, né? Ver quais são as suas qualidades, os seus defeitos, as suas limitações, né? As suas mazelas, né? As suas coisas boas também, as suas fortalezas, né? O que você tem de melhor, né? Você começa a ver o real, quem você é realmente de verdade. Porque quando você só presta atenção nos outros, o que acontece ao seu redor, ou a sociedade em si, como ela funciona, né? Muitas vezes você fica alienado e esquece de ver você fica alienado. Então você às vezes tem uma imagem distorcida de si mesmo. Você não se conhece. Entendeu? Então, a partir do momento que você começa a se conhecer, quando você começa a ter autoconhecimento, quando você começa a se preocupar com você. Entendeu? E não só ficar apontando o dedo para os outros e olhando os outros, mas você começa a ver você. Uhum. Entendeu? Daí tem muita coisa que opiniões que você achava sobre os outros, que você começa a perceber e falar assim, nossa, eu estava totalmente errado. Isso acontece, na verdade, quem era assim era eu, não ele. Entendeu? Porque muitas vezes você transfere as suas mazelas para as outras pessoas. Sendo que, na verdade, é você que é daquele jeito. Ah, fulano é assim, assim, assado. Mas, na verdade, você está falando que fulano não é assim, assim, assado, porque, na verdade, você é assim, não é a pessoa. Pois é. Nossa, que explicação legal que você deu, Bia. E bem legal. Quem olha para fora sonha, quem olha para dentro acorda. Muitas vezes você faz uma mãe narcisista, Sim. Ela faz um espelhamento, às vezes, das dificuldades que ela tem na filha, né? E a filha começa a acreditar que tudo que a mãe fala aquilo lá é verdade. Né? Ah, eu sou assim, eu sou assado. Mas, na verdade, quando a mãe às vezes ofende a filha, a mãe narcisista, na verdade ela está fazendo um espelhamento dela mesma. Ela não consegue lidar com as dificuldades dela, ela entra em conflito com aquilo, então ela precisa expor tudo aquilo para fora. Né? Jogar e colocar a culpa de tudo aquilo que ela é para fora em alguém. Então ela coloca na filha. Né? E Jung falou, a partir do momento que você começa a acordar e ver quem você começa a perceber que não é bem assim, não é a pessoa que é assim, é você. É você. Diz mais sobre você. Diz mais sobre você do que interessantíssimo mesmo. Então toma cuidado, viu, gente? Isso é no geral, não é só mãe narcisista, não. Toma cuidado quando vocês falam, retratam de outras pessoas, porque quando a maneira como você retrata de outras pessoas revela muito mais sobre você mesmo do que sobre da pessoa que você está falando. Então, toma cuidado. Bem lembrado, que legal, Bia, suas explicações. Bom, acho que dá tempo aqui, né? O tempo está curto. Tem uma aqui, Bia, da Melanie Klein. Uhum. Tá? Você conseguiu achar aí? Sim. Vamos lá, vamos ver o dela aí. Parece que é legal essa citação. O amor e o ódio indissoluvelmente ligados. Governam nossas vidas. O amor e o ódio indissolúveis, estão juntos. Eles juntos. Não se separam. Uhum. Né? Eles governam nossa vida. Bia, o amor e o ódio governando nossa vida? Dois opostos, que parecem ser opostos? Então, que muitas vezes não é oposto, né? Porque o oposto do amor é a indiferença, não é o ódio. O ódio e o amor é uma linha tênue que divide entre os dois. Por quê? Porque quando você, por exemplo, num relacionamento amoroso, né, que você ama a pessoa, é apaixonada, e daí acontece alguma coisa, uma traição, alguma coisa assim, daí você passa a odiar aquela pessoa, ela passa a ser a pessoa mais
odiável da sua vida. E foi você só uma odeia, linha, né? Você E foi quer só uma matar linha. aquela pessoa, porque aquela Isso. pessoa te traiu. Muito legal. Né? Mas por que você odeia ela? Porque você amava ela. Entendeu? Agora, a partir do momento que passou, né? Passou os anos, né? Eu amei aquela pessoa. Baixou a poeira, como falam, né? Baixou a poeira, daí você, tipo assim, quando você começa a se curar, você não começa mais a odiar aquela pessoa. Aí volta Passa a a ser gostar. indiferente, tipo assim, tô nem aí se ela tá viva, se ela tá morta, entendeu? Se ela tá passando do meu lado aqui perto ou não. Pra mim não faz, assim, eu não sinto mais nada. Sabe assim, virou uma coisa assim, sem sal, sem açúcar. Porque você vê, né, que a gente é volátil, né? A gente é uma mescla de sentimentos que a gente tem, às vezes só mudou a situação. Então, é o que você falou, da linha tênue, né, que eu estava falando. É legal, às vezes só pula de uma linha para outra, amava, agora odeio, agora fico indiferente. Tudo indissolúvel, que ela falou aqui na citação. Elas não se separam. Por quê? Está dentro de você, para você só usar o mecanismo ali depois, para cada ação que vai acontecendo. Então, na verdade, o oposto do amor não é o ódio, é a indiferença. Bem lembrado. Olha que legal. O ódio, ele está interligado, sim, a sentimentos fortes, na verdade, né? Então, da mesma forma, às vezes você olha também para uma determinada coisa, pessoa, você fala, eu odeio aquilo. Daí você passa até a gostar daquilo, porque aquilo te intriga, aquilo te mexe, aquilo faz você se sentir desconfortável. E por incrível que pareça, como eu falei, a mente é tão assim, né? A mente é uma coisa assim meio maluca, né? Ela supera, né, a fantasia, o inimaginável. Então, muitas vezes, às vezes você odeia uma pessoa, mas não é porque você odeia, na verdade você ama, você acha que odeia. Mas ela te instiga, ela te provoca, ela faz você ficar mexido com algo, entendeu? E isso te atrai. Olha que Também interessante, pode acontecer isso. Nossa, tudo ligado, né? Essa mescla de sentimentos que a Bia acabou de explicar estão interligados, assim como a Melanie Klein falou. Bia, acredita que já deu nosso tempo? Pois é, passou rapidinho hoje, né? Mas tá bom, Bia. Então, beleza. Convido você a dar um alô, pessoal. Tchau, tchau. Muito obrigada por assistir nosso programa e eu convido vocês. Vamos pensar? Até a próxima.